O Partido Comunista Chinês quer saber o que você pensa sobre a China, então eles estão rastreando você online. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Você já tuitou apoiando os protestos em Hong Kong? Ou pediu um boicote às Olimpíadas do genocídio do Partido Comunista Chinês no Facebook? Talvez você tenha compartilhado um meme comparando o líder chinês Xi Jinping a um velho urso bobo. Na verdade, se você disse alguma coisa sobre a China na internet, o Partido Comunista Chinês pode estar rastreando você online. Isso de acordo com duas investigações recentes. Uma, do Washington Post, sobre como a China coleta grandes quantidades de dados sobre alvos ocidentais, e uma do New York Times, sobre como a polícia chinesa rastreia os críticos no Twitter e no Facebook. E os relatórios são bastante perturbadores. A China está explorando as mídias sociais ocidentais, incluindo o Facebook e o Twitter, para equipar suas agências governamentais, militares e policiais com informações sobre alvos estrangeiros. Uau! Falando como um alvo estrangeiro, eu espero que o regime chinês não descubra o segredo embaraçoso da minha coleção do Beanie Babies. Então, como o Washington Post e o New York Times descobriram que a China estava rastreando alvos estrangeiros online? Principalmente pela leitura de centenas de documentos de licitação e contratos para projetos do governo chinês que estavam acessíveis ao público. Eu vou adivinhar que eles não estão mais acessíveis ao público. Isso me lembra da época em que as pessoas descobriram que cadeiras de interrogatório estavam sendo vendidas no Taobao, a versão chinesa do Mercado Livre. Mas não se preocupe. As autoridades chinesas prometeram que suas cadeiras de interrogatório eram acolchoadas para maior conforto, e eles totalmente não torturam nem mantêm prisioneiros políticos. E se você criticar o Partido Comunista Chinês online, e depois for para a China, poderá experimentar esse conforto por você mesmo. Então, como o partido rastreia os críticos online? Sabemos que eles fazem isso na China há anos. As autoridades chinesas desenvolveram uma sofisticada rede de vigilância online usando o que chamam de software de análise de opinião pública. É mais fácil na China, pois eles forçam todos a registrarem-se na internet usando seus nomes reais. Mas agora eles mudaram seu foco para o exterior também. E a análise de opinião pública não serve apenas para descobrir o que as pessoas pensam. Os serviços também fornecem vigilância cada vez mais técnica para o aparato de censura da China. E a maioria dos sistemas inclui funções de alarme projetadas para alertar oficiais e policiais sobre conteúdo negativo em tempo real. Isso é parte do que o Partido Comunista Chinês chama de trabalho de orientação da opinião pública, basicamente usando censura e propaganda para mudar o que as pessoas dizem sobre a China. Chamar a censura e a propaganda de orientação da opinião pública é como afirmar que aquelas cadeiras de tortura são estofadas para o seu conforto. Ou que os uigures não estão em campos de concentração, eles estão em centros de treinamento vocacional. Sabe, às vezes eu gostaria de poder falar com o Partido Comunista. Não, senhor, eu não bati no seu carro, eu dei um empurrão nele com o meu por trás com força. E assim como batidas de carro, a orientação da opinião pública não é barata. Está claro para mim que, a partir de alguns exemplos, o Partido Comunista Chinês gastou milhões nessa vigilância online. Isso inclui pagar $300 mil por um programa de software que explora o Twitter e o Facebook para criar um banco de dados de jornalistas e acadêmicos estrangeiros. Outros $200 mil para um programa que analisa conversas ocidentais em Hong Kong e Taiwan. E operar um cybercentro inteiro em Xinjiang, que é usado para monitorar o conteúdo da língua uigur no exterior. O partido também gasta dinheiro comprando e mantendo contas de mídia social no exterior para a polícia chinesa e departamentos de propaganda. Espera, é por isso que eu continuo recebendo pedidos de amizade do Ministério de Segurança Pública? Mas tem mais. O Washington Post falou com pessoas que estão envolvidas na análise de opinião pública em Pequim. E eles descreveram sistemas de software que coletam e armazenam automaticamente dados do Facebook e Twitter em tempo real em servidores chineses domésticos. Tanto o Facebook quanto o Twitter proíbem organizações de fazer isso sem autorização. Então a questão é,
O Facebook e o Twitter não sabem o que o regime chinês está fazendo, ou eles autorizaram. Ambas as opções são aterrorizantes. E lembra quando eu disse antes que esses sistemas de software incluem alarmes para conteúdo negativo? Isso não é tudo. Eles também relatam conteúdo negativo diretamente a uma linha direta 24 horas administrada pelo aparelho de censura do Partido Comunista. E esses relatórios incluem os detalhes de usuários individuais de mídia social. O que o Partido Comunista Chinês faz com esses dados pessoais? Eu vou te dizer após o intervalo. Bem-vindo de volta. Lembra-se no ano passado, quando o líder chinês Xi Jinping pediu às autoridades que apresentassem uma imagem mais adorável da China? E alguns especialistas disseram, ei, isso significa que a China vai suavizar as coisas e ser razoável? Não. Eles interpretaram mal o que Xi estava dizendo. Porque no mesmo discurso, Xi Jinping também pediu aos funcionários que desenvolvessem orientações para a opinião pública internacional. Lembre-se de que a orientação da opinião pública significa usar a censura e a propaganda para controlar o que as pessoas dizem. Portanto, Xi estava dizendo que as autoridades chinesas deveriam apresentar uma imagem adorável da China, calando a boca de qualquer pessoa que apresente uma imagem desagradável da China. Isso inclui pessoas que criticam o Partido Comunista Chinês nas redes sociais ocidentais. E o partido não tem como alvo apenas ativistas proeminentes e francos. Em 2020, um estudante chinês que estava indo para a Universidade de Minnesota foi preso por 6 meses na China por causa de tweets que postou nos Estados Unidos. O New York Times conversou com outra estudante chinesa que criou o que ela pensava ser uma conta anônima no Twitter. Mas quando ela voltou para sua cidade natal na China ano passado, ela foi rastreada pela polícia. Eles bateram na porta dos pais dela, levaram ela para a delegacia e mandaram ela deletar a sua conta do Twitter. Mesmo depois que ela se mudou para o exterior, a polícia ligou para ela e sua mãe para ver se ela havia visitado algum site de direitos humanos. Ter problemas com a polícia por visitar sites de direitos humanos é como ter problemas com o seu dentista por usar fio dental todas as noites. É o que você deve fazer como um ser humano decente, embora a maioria de nós não faça isso muito, né? E essa estudante não foi a única chinesa residente no exterior que foi alvo da polícia. Porque mesmo que a polícia chinesa não possa te ameaçar, ela sempre pode ir atrás da sua família. Quando um estudante chinês que mora em Taiwan criticou a China no ano passado, seus pais desapareceram por 10 dias. Enquanto isso, um estudante chinês que estava no Canadá foi assediado pela polícia chinesa por causa de uma conta anônima no Twitter com 2 seguidores. Ele tinha apenas tweetado 3 vezes, mas a polícia chinesa questionou seu pai e em seguida chamou-o diretamente no WeChat. A polícia disse a ele que o rastreou por seu endereço de IP e sabiam onde ele morava no Canadá. Quando o estudante foi à polícia canadense em busca de ajuda, eles disseram que não podiam fazer nada a respeito porque estava acontecendo na China e nem mesmo abriram um boletim de ocorrência. O aluno excluiu os tweets, todos os 3. Agora, todos esses casos envolvem policiais chineses assediando pessoas de etnia chinesa. E faz sentido que elas sejam visadas. O Partido Comunista Chinês quer silenciar a dissidência entre os chineses para que eles possam mentir sobre como todos os chineses amam o partido. Além disso, é apenas mais fácil ameaçar os chineses que têm família na China. Eles também fazem a mesma coisa com os uigures e tibetanos. Basicamente, se você tem entes queridos na China, o regime chinês os tratará como reféns. Mas enquanto o partido está começando com pessoas que são mais fáceis de ameaçar, a sua rede de vigilância em expansão mostra que o partido está vindo atrás de estrangeiros também. Shelley, por que você botou a minha foto ali? Quer dizer que eles vão descobrir sobre os Beanie Babies? O que eu posso fazer? Eu sou uma criança dos anos 90. A questão é, ninguém está a salvo da vigilância chinesa. O New York Times falou com um contratado que faz trabalho de vigilância para as autoridades chinesas. O Times o chamou de especialista em rastrear pessoas que vivem nos Estados Unidos. Segundo o especialista, um único tweet ou postagem no Facebook pode ser suficiente para atrair a atenção oficial. Ele disse que foi designado para investigar estudantes de graduação chineses nos Estados Unidos, um analista político sino-americano, que é um cidadão americano, e jornalistas que trabalharam na China. Ele mostrou ao Times um exemplo de documentação que incluía informações pessoais de carreira e conexões profissionais e familiares com a China,
bem como uma análise estatística de alcance da conta da pessoa. Então, como esse cara consegue informações tão detalhadas? Ele disse que usou registros de eleitores, registro de carteira de motorista e bancos de dados hackeados na Dark Web para localizar as pessoas por trás dos posts. Fotos pessoais postadas online podem ser usadas para inferir endereços e amigos. Espera aí, ele usa cadernos eleitorais e fotos pessoais? É meio irônico que o maior perigo para a democracia dos Estados Unidos possa vir de pessoas postando selfies do tipo "eu votei" no Facebook. Mas não é apenas perigoso por causa de quem está sendo rastreado pelo regime chinês. Também é perigoso por causa de quem está fazendo o rastreamento. Vou explicar mais depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Não é surpreendente que a política chinesa esteja comprando esses sistemas de vigilância para rastrear pessoas no Facebook e Twitter. Mas o que é inesperado é quem está executando esses sistemas. Em muitos casos, isso está sendo feito pela mídia estatal chinesa, como o People's Daily. O People's Daily Online, que fornece um dos maiores contratos de serviços de análise de opinião pública do país, ganhou dezenas de projetos que incluem serviços de coleta de dados de mídia social no exterior para a polícia, autoridades judiciais, organizações do Partido Comunista e outros clientes. Alguns dos documentos mencionam o People's Daily tendo servidores no exterior como uma grande vantagem. Isso significa que eles podem monitorar pessoas no exterior sem ter que lidar com o grande firewall da China. Mas não é apenas o People's Daily. A minha mídia estatal favorita, o Global Times, ganhou um contrato de $500 mil para fornecer um sistema de monitoramento de opinião de jornalistas e mídia estrangeira relacionados à China para o Ministério das Relações Exteriores da China. Quase 40% dos funcionários da unidade de monitoramento do Global Times são repórteres veteranos do Global Times. Em outras palavras, o Global Times está usando repórteres como espiões. Em 2020, a administração Trump designou a maioria dos principais meios de comunicação estatais chineses nos Estados Unidos como missões estrangeiras. Isso significa que o governo dos Estados Unidos reconhece essas saídas como armas do Estado chinês, assim como a embaixada chinesa. Eles também estabeleceram um limite para o número de funcionários que essas mídias estatais poderiam ter nos Estados Unidos. Na época, o governo Trump foi criticado por sufocar a liberdade de imprensa. Mas, como mostram esses relatórios do Washington Post e do New York Times, os funcionários da mídia estatal chinesa não são jornalistas. Eles são trabalhadores de propaganda de um Estado hostil. Alguns deles não se limitam a fazer propaganda, eles também espionam pessoas para o regime chinês. E eles estão coletando informações que são usadas pela polícia chinesa para ameaçar pessoas que criticam a China. Você sabe, por anos nos disseram que a China pode ser rígida com o seu próprio povo dentro da China, mas não se preocupe, as autoridades chinesas não se importam com o que acontece fora da China. Eles só querem ficar sozinhos. Se a gente não interferir com eles, eles não vão interferir com a gente. Isso foi uma mentira estúpida. E agora estamos enfrentando as consequências. Não quero dizer que as pessoas deveriam parar de criticar o Partido Comunista Chinês, isso é o que eles querem. Na verdade, isso significa apenas que precisamos expor ainda mais o partido. Apenas façam o melhor possível para proteger os seus Beanie Babies. E agora é hora de responder a uma pergunta de um fã que apoia o programa no site de crowdfunding Patreon ou na plataforma de assinatura Locals. E essa pergunta vem de Da Hoover, do Locals. O que você acha que aconteceria se Xi Jinping decidisse ir visitar Taiwan um dia? Seria muito constrangedor se Taiwan recusasse seu visto? Você acha que eles fariam isso? Bem, Da Hoover, Xi Jinping nunca visitaria Taiwan, com uma exceção. Veja, o Partido Comunista Chinês não pode admitir que Taiwan é um país separado para o qual Xi Jinping precisaria de permissão para ir. Eles não reconhecem o governo de Taiwan de forma alguma. Portanto, Xi nunca faria uma visita oficial a Taiwan, porque isso seria admitir que o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, é igual a Xi Jinping em posição. Agora, em 2015, Xi Jinping se encontrou com o então presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, mas eles se conheceram em Singapura. As coisas eram bem diferentes na época. Ma estava tentando abrir relações com a China continental, especialmente as relações econômicas. Ele solicitou o encontro com Xi. E o Partido Comunista pensou que seria capaz de subverter Taiwan para se tornar parte da China usando a política de um país, dois sistemas que usaram em Hong Kong. Mas isso não funcionou. E depois dos protestos de Hong Kong, os taiwaneses não aceitarão um país, dois sistemas. Nesse ponto, a única maneira de Xi visitar Taiwan
é após uma invasão bem-sucedida do Exército de Libertação do Povo. Então, vamos torcer para que ele nunca chegue lá. Obrigado pela sua pergunta, da Hoover, e por seu apoio no Locals. E se você quiser que eu responda a sua pergunta no programa, apoiando o trabalho que nós fazemos, vá para o patreon.com/China Uncensored ou locals.com/China Uncensored. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até a próxima.